Bom dia, iniciando a entrevista coletiva antes da partida contra o Novo Hamburgo. Primeiras perguntas do André Gil, do La Pelota RS, da Jovem Pan. Quais as tuas expectativas para o amistoso de amanhã contra o Novo Hamburgo? A equipe será a mesma que começou contra o Aimoré? Expectativa boa, principalmente pela evolução da equipe que eu já achei que teve no amistoso contra o Aimoré. Principalmente no primeiro tempo, em questões de volume ofensivo, que a gente sabe que é a questão mais difícil. A gente conversa muito com os atletas que tu marcar, claras de gol e uma no segundo tempo, então acho um número bom. O treinamento também, a questão física, ela já está num estágio praticamente no nível que eu considero ideal, próximo do que a gente vai ter na estreia. Os jogadores se adaptaram bem, já conheciam, né? Teve os atletas novos que chegaram, mas eles já conheciam o nosso método de trabalho, então hoje a gente se encontra numa questão física muito boa. Eu já falei em outros momentos que a gente chegasse para esse jogo do Novo Hamburgo, a gente tiraria um pouco da carga de treinos para ser mais em ritmo como se fosse no campeonato, mas a gente acabou não fazendo isso devido ao adiamento da nossa estreia. Então a gente manteve mais uma semana de alta intensidade, não aliviamos. Hoje, sexta-feira, vamos treinar em 2 períodos, treinamos pela manhã, vamos treinar à tarde de novo. E aí depois desse amistoso, sim, aí a gente tira um pouco o pé, abaixa um pouco a carga, né, para os jogadores irem um pouco mais leve para os treinos e também para os jogos. Mas questão de evolução, acho interessante. A equipe, o Diogo vai iniciar a partida, um atleta que ficou fora do último amistoso, então precisa de minutagem, então o Diogo inicia a partida nesse final de semana. Perguntas do Thiago Nunes, da Bitcom TV. A estreia do Caxias ficou para a segunda rodada. Existe uma preocupação depois com o acúmulo de jogos com a partida adiada contra o Grêmio? Nós ficaríamos com uma sequência boa de jogos, a gente estreando como era para ser, como seria o certo, né? Mas a gente tem que respeitar. O Grêmio tem uma final de Copa do Brasil. Só acho que talvez a gente deveria jogar na quarta-feira contra o Grêmio. Mas aí quem manda é a federação, né? Muitas vezes o campeonato ele é direcionado, tem que ser em cima do que a dupla Grenal, não é que quer, mas a dupla Grenal tem outras competições e a federação atende isso, né? A gente não tem a gente não tem nem força também para se opor a isso. É o que tem, né? Então a gente tem que se adaptar e respeitar as decisões da federação. Qual a avaliação da pré-temporada até o momento e como você pretende utilizar essa semana a mais de preparação? A avaliação até agora é muito boa, né? A gente fez bons treinamentos, principalmente a evolução física ela é gritante, o time está muito bem fisicamente, na parte tática cada vez mais o entendimento, a gente prioriza muito por organização, então a gente organizou a primeira parte defensiva, e aí vem um ponto positivo, a gente mesmo sabendo que é amistoso, o jogo treino, a gente não tomou nenhum gol, isso é importante, nos treinamentos também, um time com muita consistência defensiva, e quando a gente fala isso, a gente não fala só da defesa, né, dos zagueiros, é o conjunto inteiro, os atacantes entram nesse bolo junto, mas a evolução, principalmente ofensiva, de movimentos, de criar situações diferentes, alternativas, né, então estou bem satisfeito. Essa questão do adiamento da estreia é uma coisa que eu não queria, né? Até porque vai chegar um momento que as equipes não vão jogar no meio de semana e nós vamos ter que jogar, então é um ponto negativo, mas também não estou aqui para reclamar, acredito que o jogo quarto e domingo é o normal do futebol, né? Ruim é quando se fosse mais jogos, terça, sexta e domingo, aí seria difícil, mas o atleta profissional ele se condiciona para isso, então não temos que reclamar e espero que a gente tenha mais quartas-feiras, né, no calendário, que a gente consiga avançar na Copa do Brasil para ter um calendário bem maior. Perguntas do William Mota, da Sport Serra. Que tipo de exigências você tem para o amistoso contra o Novo Hamburgo? Já é o momento para cobrar mais rendimento em movimentações táticas ou ainda é hora para soltar a movimentação e fazer testes? Não, a teste sim, até porque a gente ganhou um amistoso a mais, né? Na semana que vem a gente vai ter um confirmado na quarta-feira contra o Santa Cruz e nós estamos tentando confirmar mais um na sexta-feira ou na quinta, aí usar grupos diferentes. Então ainda serve também como teste, mas a cobrança ela já tem que ser de jogo. Mas eu fiquei muito satisfeito com o jogo do Aimoré. Claro que é ruim porque foi um empate 0-0, mas no que a gente treinou de movimentos, principalmente ofensivos, eu estou batendo muito nessa tecla porque a questão de organização defensiva é uma coisa mais automática. O difícil é tu construir. Então eu fiquei muito satisfeito com o Aimoré, mas eu espero que tenha mais evolução. Por quê? Por que mais evolução? Porque a gente fez uma semana passada muito boa de treinos,
e eu vi a evolução contra o Aimoré. E essa semana, nos treinamentos, evoluiu muito mais. Então eu preciso e quero que tenha essa evolução no jogo para ver que a batida dos treinamentos estão certos. Porque se tu faz um treino, se tu faz uma semana como a gente fez essa, que foi muito produtiva, e tu chega no jogo do sábado, mesmo sendo amistoso, e tu não produz aquilo que tu fez no treinamento, claro que a gente sabe que tem uma diferença muito grande, o nível de exigência é muito grande, a gente tem que lembrar que do outro lado também tem um adversário que treina muito, né, que é uma equipe que é entrosada, porque assim como o Caxias, o Novo Hamburgo conseguiu trazer muitos atletas que estavam ano passado lá. Eu espero que tenha essa evolução. Porque se não tem evolução, a gente precisa reiniciar na semana que vem de uma maneira diferente. De que forma o adiamento da estreia afeta no trabalho? É melhor para ganhar mais tempo de preparação ou seria melhor já começar a competir para interromper a rotina de pré-temporada? A gente tem que ser bem sincero nessa resposta. Para nós, mesmo sendo Grêmio, mesmo sendo um clube um dos maiores do Brasil, para nós seria muito interessante a gente estrear contra o Grêmio. Por quê? Porque o Grêmio está numa decisão de Copa do Brasil, nós jogaríamos entre uma decisão, né? Eles teriam um jogo, aí teriam o nosso, aí teriam o segundo jogo da final, onde eles estariam totalmente focados nessa decisão de Copa do Brasil. Mas, infelizmente, e eu não estou reclamando, né? Mas a federação ela faz o campeonato para a dupla Grenal, essa é a verdade. Ano passado, quem definiu as datas da final? Não foi o Caxias, não foi a federação. Quem definiu as datas foi o Grêmio. E o Caxias só teve que cumprir. Porque o campeonato é direcionado para a dupla Grenal. Aí lá, de vez em quando, aparece um Caxias, que se interrompe e vai fazer uma final, aparece um Brasil de Pelotas, aparece um Juventude, que entram ali, tiram um da dupla Grenal, e a gente sabe que isso não é bom para o contexto, né? Infelizmente, a federação faz isso. Não estou aqui reclamando da federação, não é isso, não quero, bem longe. A gente tem que entender que o Grêmio está num patamar acima, mas o certo seria nós estrearmos contra o Grêmio. Agora, quando nós vamos jogar contra o Grêmio? O Renato não tem permanência, daqui a pouco pode trocar, enfim. A gente vai jogar contra o Grêmio quando o Grêmio definir que a gente deve jogar contra eles, nós vamos jogar. Mas isso faz parte do contexto. Para a gente não ficar pensando muito nisso, a gente vai aproveitar isso como forma de trazer o lado bom para nós, com treinamentos, com mais um amistoso. Provavelmente na semana que vem eu utilize mais uma vez o time considerado hoje titular e a gente aproveite o outro amistoso para o pessoal que hoje não está jogando como titular também ter uma minutagem maior de jogo. Perguntas do Matheus Maciel da Rádio Caxias. O Diogo Oliveira está totalmente recuperado e essa é a única troca para o jogo de amanhã, a entrada desse jogador? A situação do Diogo, ele retorna, está totalmente recuperado, nós não temos nenhum problema de lesão, né? A gente treinou ontem com o Gustavo, hoje eu treinei com o John Clay pelo lado, por quê? Porque o Gustavo é um atleta, a gente sempre comenta, é bom às vezes os jogadores terem uma parada, né? Esse negócio, a gente vai ver esse ano, vocês podem ter certeza que esse ano os clubes, principalmente de Série A, vão ter muitas lesões. Aquele problema que o Caxias teve ano passado, que foi muito cobrado, mas todos os clubes tiveram, o atleta precisa do descanso, né? E a Série A esse ano, os clubes eles vão pagar esse preço, pode ter certeza. Torço que não, ninguém quer lesão, eu não quero lesão para o Caxias, eu não quero para o adversário também. Mas é uma coisa quase desumana o atleta não ter uma parada. E o Gustavo, o que acontece? O Gustavo ele jogou toda a Série B, ele era titular, no final ele acabou ficando de fora do time, mas continuou em ritmo de treino, de viagens. Ele terminou o jogo, ele jogou o jogo de uma sexta-feira, fez a mudança lá do outro lado do país, né? Estava no Sampaio Corrêa, veio para cá, em 3 dias começou a treinar aqui, fisicamente está muito bem. Então a gente está pensando, avaliando se de repente o Gustavo fica fora desse amistoso para dar uma descansada, para dar uma recarregada nas baterias. Né? Se o Gustavo estiver bem, o Gustavo vai para o jogo, mas se não, o John Clay entra. É a única diferença. O Juliano também apresentou um cansaço normal de treino. Se o Juliano não iniciar, a gente inicia com o Marlon. A manutenção da equipe titular representa uma definição de escalação para o começo do gauchão? Tu tem que ter uma base, tu tem que ter uma ideia, né? Eu não sou um cara que gosta de ficar mudando muito, porque a equipe precisa ter um padrão. O atleta precisa conhecer o companheiro do lado. Então, assim, a gente gosta de trocas pontuais, mas a gente precisa dar ritmo dos atletas. A gente precisa dar ritmo. Claro que me preocupa, às vezes, o time que hoje não está jogando, a questão de ritmo de jogo. Por isso que o único ponto positivo do adiamento
é poder fazer esse amistoso a mais, único, porque da outra forma não é bom para nós. Então o único ponto positivo é que nós vamos conseguir fazer, se nós conseguirmos, o adversário tem mais essa, a gente colocar o pessoal que não vem jogando titular hoje como poder fazer mais um jogo de 90 minutos. Perguntas do Gustavo Pasquale do Portal da Bola. Lacerda, com os reforços que chegaram, você consegue mexer melhor no time e dar descanso para os atletas durante a temporada? Isso pode ser um diferencial para o Caxias no ano de 2021? Pode ser. Eu estou muito satisfeito com os reforços, mas eu ainda bato na tecla que eu gosto de manter uma base, gosto de essa palavra poupar atletas, rodízio, eu não gosto. A gente conversa muito sobre isso, eu e o Samir principalmente, o departamento médico ali, o Boff, que é o nosso fisioterapeuta, assim como os médicos também. A gente tira quando o atleta não tem condição mesmo, que vai ter um risco de lesão, porque é aquilo que eu falo, quanto mais eles jogarem juntos é melhor, né? Mas hoje eu estou bem satisfeito que se tiver algum problema a gente está bem servido, né? Como eu falei, eu escrevi o exemplo do Marlon, né? Se o Juliano não jogar, o Marlon é um cara que vem treinando muito bem, tá? Estou muito satisfeito com ele, assim como os outros reforços que hoje não estão jogando titular, todos estão num nível muito bom, e isso quem ganha é o Caxias. Perguntas do Marcelo Rocha do jornal Pioneiro e da Rádio Elcha Serra. Que nível de preparação tu vais exigir da tua equipe neste momento da pré-temporada? Olha, nível de competitividade de jogo. Claro que tem a questão de acúmulo de treinos. Nós tínhamos programado para esse jogo contra o Novo Hamburgo, ali na quarta-feira, nós teríamos baixado bem a carga. Nós treinaríamos ontem e hoje, nós treinaríamos em um período, que é o normal quando tu está em período de competição. Como ontem a gente teve essa notícia do adiamento, saiu ontem, né, a definição, a gente manteve os 2 períodos hoje, né? Então, assim, eu vou cobrar o ritmo de jogo, mas talvez ainda não, talvez os 90 minutos fica um pouquinho complicado, porque o atleta, a gente pensa que a pré-temporada, ela serve para te preparar o time taticamente, mas fisicamente principalmente, para aguentar essa maratona de jogos que vai ter. Em nenhum amistoso a gente entrou lá contra o Grêmio, contra o Novo Hamburgo, me fugiu o esportivo. A gente não entra lá pensando no esportivo, pensando no Aimoré. A gente pensa pensando no Caxias. Porque lá no campeonato tem muita informação do adversário. As nossas pré-eleções para esse jogo elas duraram 5 minutos. Eu vou ter o ano inteiro para ter pré-eleções de 15, de 20 vídeos, às vezes de 30 minutos. Então, o jogador chega um momento que ele é muita informação. Então a gente fez a pré-temporada pautada nisso, no trabalho do Caxias, né? Claro que talvez isso seja muito em função da gente já ter uma base, os jogadores já conheceram o processo do nosso trabalho, mas esse jogo do Novo Hamburgo eu espero um nível de competição e principalmente muita competitividade, mas o jogo que eles vão estar mais leve, mais solto, que a gente vai baixar bem a carga a nível de campeonato vai ser da semana que vem. Contra o Santa Cruz ou contra o outro amistoso que a gente ainda não definiu o adversário. Com a forma de jogo pensada por ti e a característica dos jogadores do meio para o ataque, qual a expectativa sobre o Giovani Gomes no gauchão com algumas parcerias novas? Expectativa muito boa, o Giovani é um cara que, eu digo centroavante é fase, né? O Giovani teve uma fase muito boa no Pelotas, foi para o Remo com uma expectativa muito boa e não deu certo. Pode ser o jogador que não estava no momento bom, pode ser os companheiros, como tu falasse na pergunta, vários fatores. E no Caxias, quando ele chegou, ele já se deu bem. Acredito que esse ano ele está num momento bom na pré-temporada. Eu espero que esse momento dele continue no gauchão. A gente está fazendo a gente conversa muito, não só com o Giovani, mas com todos os atacantes, com o pessoal de defesa. A gente está fazendo muito trabalho específico, né? A gente está conseguindo dar uma atenção especial aos atletas. Nós estamos fazendo treinamentos em horários alternativos, treinamento à tarde totalmente com o grupo todo, no treinamento do horário alternativo, às vezes eu fico com a defesa, o Santiago fica com o ataque e a gente consegue dar uma atenção mais direcionada, né? A gente não tem uma comissão técnica muito grande, o ideal seria ter tem clubes hoje, vou dar um exemplo que eu tenho, que a gente conversa muito com o pessoal do Bragantino, do Red Bull. Lá tem um auxiliar para os laterais, para os zagueiros, para os volantes, para os meias, para os atacantes. Esse é o cenário ideal. Mas a gente aqui, o que a gente está tentando fazer? A gente está tentando direcionar o trabalho. Então, nos treinamentos específicos, o Giovani ele tem um aproveitamento acima da média.
muito bom, treinamento, e aí também tem o acréscimo dos atletas, né? Vejo alguns atletas, por exemplo, no caso do Mazola, com muita qualidade. O Mazola ele dá umas situações diferentes para o nosso time, não só de beirada de campo que a gente está acostumado, mas a questão de entrar por dentro, de jogar por dentro, de on play também. Então a gente tem uma expectativa não só com o Giovani, mas com o Mila, com o Marcelo, de fazer um grande campeonato gaúcho e Copa do Brasil. Valeu, Lacerda. Obrigado. Obrigado.